Muito bom dia, família Soma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Todos bem? Bem mesmo? Que alegria, né? Coisa boa que tava o louvor, né? Não sei vocês, para mim tava uma maravilha, cara. Coisa boa cantar, né? Coisa boa. Reconhecer Jesus como Senhor, levantar as mãos e adorá-lo. Ele merece, ele é digno. Coisa boa isso. Coisa boa isso. Coisa boa fazer parte da família dele. E nós estamos numa série sobre família, né? Família e igreja. E hoje nós temos algo muito importante para ver aqui. E eu quero a máxima atenção de vocês. Amém? É muito importante. E vocês vão ter a tendência de dispersar o pensamento, sabe? Vai bater o TDAH, vai bater alguma distração e tu vai ter a tendência de achar que não é um assunto tão espiritual assim, entende? Tipo essa confusão que tá agora, assim. Tipo isso. Achar que não é tão espiritual por causa do assunto. E é muito espiritual. E tem tudo a ver com a nossa fé. Então eu preciso que vocês prestem atenção. Certo? Mas antes, eu quero orar com vocês. Vamos orar pelas... Cara, nós tivemos aí, já fazem 2 semanas, as nossas crianças estão muito enfermas. Quando passa de um, começa o outro. Já deu a volta, eu acho, já está começando os primeiros de novo, né? Já fez o ciclo aí, já está voltando. Vamos orar pelos nossos filhos? Vamos? Inclina tua cabeça sentado mesmo. Pai, nós estamos aqui essa manhã para bendizer o teu nome e exaltar, Senhor. O mais importante tu já fez por nós, que é a salvação. Tu nos concedeu a vida eterna. E nós sabemos, Senhor, nós cremos que estamos em tua mão e de lá ninguém tira. No entanto, durante essa vida, o nosso Senhor garantiu que nós teríamos aflições. Neste mundo nós teríamos aflições. E nós estamos passando aí já, Senhor, a 2ª semana com os nossos filhos enfermos. Nossas crianças estão bastante abatidas, bronquiolite, problema respiratório, e isso soma-se ao problema aqui do Sul. Aqui todos quase têm problema respiratório, mas nós queremos a tua intervenção, Senhor. Por favor, nós confiamos a Ti os nossos filhos, e nós queremos que agora Tu intervenha, Senhor, na saúde de cada um que ainda está enfermo, de cada um que ainda está se recuperando. Abençoe os nossos filhos, abençoe as nossas crianças, abençoe aqueles que estão aqui, que estão se recuperando, abençoe aqueles que não vieram por estarem enfermos em casa, abençoe, Senhor, cura. Nós cremos que Tu é o Senhor da cura, Tu é o Senhor que sara, e nós confiamos isso, porque nós confiamos na Tua palavra, e a Tua palavra diz que Tu faz isso. Deus, cura os nossos filhos, cura também qualquer um que esteja aqui essa manhã enfermo. Vem, Senhor, neste momento e toca no seu corpo, aonde houver enfermidade, e traz cura para essa pessoa, traz saúde para essa pessoa, restaura o bem-estar físico desse irmão, dessa irmã, para que possa ter plenas condições de louvar e bendizer o Teu nome aqui ainda hoje, Senhor, essa manhã. Em nome de Jesus nós pedimos, e no nome dele nós agradecemos. Amém. Amém? Gente, abre a Bíblia aí. Abre a Bíblia, então... Enquanto tu vai achando aí, eu quero explicar. Nós estamos numa série sobre família e igreja. Nós teremos várias outras séries sobre família, não é a única. Nós, no decorrer dos anos, conforme o tempo passar, nós vamos ter ainda outras séries sobre família. Essa tem a peculiaridade, a particularidade de ser uma série para a família relacionada à igreja. Por isso, óbvio, família e igreja. Então, qual é a ideia? É como nós relacionamos esses dois assuntos. Família, família de casa, família nuclear, e família da fé, família de Deus. Como que nós vivemos esse mundo aí, lá e cá, como é que a gente faz isso? E a gente passou aí por alguns sermões já. Semana passada nós tivemos Dia das Mães. Foi uma bênção ver as mães aqui sendo homenageadas, ganhando um bombom. Baita homenagem, né? Enfim. Coisa boa isso, muita alegria. E eu quero hoje que tu abra a Bíblia aí comigo em Malaquias. Se eu não estou enganado. Passa a projeção aí para mim. É Malaquias, né? Tá certo. Ufa. Malaquias 2,15. Se tu não tiver muita destreza com a Bíblia, tu vai lá na divisão do Antigo e Novo Testamento e volta a um livro. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. É um texto que a gente já leu aqui. É um texto que não é novo para vocês, mas é um texto importantíssimo para nós.
Acharam aí? Malaquias 2,15? Amém? Quem não achou diz, ai. Muito pentecostal, né? Cara, quem foi da Assembleia sabe disso aqui, né? Ai, ou misericórdia. Tu sabe disso, né? Vamos ler aí Malaquias 2,15? Diz assim a santa palavra do Senhor. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. De novo, porque buscava uma descendência piedosa. Deus fez somente um. Deus criou o homem. Deus colocou o homem no mundo porque Ele quer que haja uma descendência piedosa, ok? Pensando nisso aqui, eu quero que tu pare e pensa um pouquinho comigo. Cara, quais os tipos de filhos que Deus quer? Que profissão Deus quer para o teu filho? Já parou para pensar nisso? Que carreira Deus quer que teu filho siga? O que ele vai fazer da vida? O que ele vai cursar? Como que vai ser o boletim dele na escola? Como que Deus quer que seja? Já parou para pensar nisso? Como que Deus quer que os filhos ajam, tanto na escola quanto na faculdade, enfim. Vamos pensar aqui, como que era o boletim de Jesus? Como que era o boletim de Jesus? Quando a Maria ia na escola lá buscar o boletim dele, eu acho que era diferente da minha mãe. Minha mãe, toda volta da escola, caótico. Toda vez que nós voltávamos da escola na entrega de boletim, era aquela confusão. Hoje nem sei se tem entrega de boletim ainda. Tem? Tem? Era sempre a mesma história. Em casa a gente conversa. Cara, o caminho mais longo que existia era da escola até em casa. Em casa a gente conversa era a forma mais sutil de tortura para a criança, na minha época. Em casa a gente conversa. Ou, quando teu pai chegar, a gente fala. Pronto, aí tu viu, tava feia a coisa. Como que era o boletim de Jesus? Como que era a escola que Jesus frequentou? Como que tem que ser a escola que Deus quer para os teus filhos? E hoje o título do sermão é Família da Palavra, porque a palavra tem tudo a ver com educação. E eu quero que tu saia daqui pensando nisso. Mas eu tenho outra pergunta para ti. Se teu filho nunca fosse na escola, digamos que não existisse escola, ou pelo menos onde tu mora não existe escola, e ele nunca fosse na escola, como seria? Tu viveria? Teus filhos viveriam, cresceriam? Como é que seria? Se teu filho fosse uma pessoa que nunca parou para estudar matemática, história, português, tem alguns aqui que já está começando a bater um pavor, né? Pais que gostam de uma escola assim, já estão... Paulo Freire, então, nem se fala. Como que seria isso? Tu já parou para pensar? Se tu só tivesse única e exclusivamente a palavra de Deus, teu filho seria uma criança educada? Seria uma criança que tem um mínimo de conhecimento? Afinal de contas, 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que a palavra de Deus ela é suficiente. Cara, não estava no meu esboço. Vamos ler? Abre aí, porque não está na projeção também. Deixa aí, não muda, tá? Não estava aqui, não estava no plano, mas vamos ler. 2 Timóteo 3. O 16 e o 17. Vai lá no finalzinho também, volta se for o caso. Se tu voltar de Apocalipse, tu vai voltar bem poucos livros, poucas cartas, ok? Capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que todo servo de Deus, aqui não diz todo, mas é ênfase minha, tá? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A pergunta que eu te faço agora, de começo, assim,
Digamos que teu filho não tivesse a palavra de Deus, mas tivesse uma escola onde ele aprende português, matemática. Ele pode ser santo? Não. Sem a palavra de Deus, pode ser uma criança santa? Pode? Não. Não tem como. Agora, se fosse o inverso, se só tivesse a palavra de Deus, pode? Pode. É o que está dizendo aqui. Correto? Então, em última instância, do que nossos filhos de fato precisam? A palavra. Em última instância, o que teu e o meu filho precisam não é a melhor escola da cidade. Em última instância, o que o teu e o meu filho precisam não é estar na escola mais requintada, a escola mais cara, ou a melhor escola pública que tu encontrar ali na cidade, no bairro. É uma escola pública, mas aquela ali é boa. Os pais sempre dizem isso, né? O meu filho está numa escola pública, mas é que aquela ali, essa ali é boa. Tu sabe que elas não são boas, mas aquela ali é. Então, a questão que fica é, já parou para pensar que toda religião, presta atenção, toda religião, ela quer o controle, o poder da cultura? Não tem exceção, inclusive o cristianismo. A humanidade vive com a religião tentando tomar o poder, o controle da cultura. Nós não gostaríamos de que a cultura fosse inteiramente cristã, pautada em leis cristãs, sim ou não? Cara, isso vai ser com toda a religião. O Islã, tu não tá vendo aí o Islã tomando conta? Europa já foi, né? A Europa já se cumprimenta com Allahu Akbar, né? Já tá assim. Lá, se tu discutir com o vizinho, é capaz de ter uma explosão no prédio. Não podia ter falado isso. Vai cair a transmissão, enfim. Por quê? Porque eles querem dominar a cultura. Eles querem dominar. Mas tem religiões que não fazem missão assim, como o Islã, como o cristianismo. Não, de fato, mas onde eles estão, eles dominam a cultura. Entendeu? Tu vai para o hinduísmo, é assim. Tu vai para o zoroatrismo, é assim. Tu vai para o budismo, é assim. Toda religião quer o controle, o poder da cultura. Ok? Então, se tu for analisar, a educação é uma das ferramentas mais poderosas para isso. O sistema educacional é uma das maiores armas para tomar conta da cultura. Cara, a gente está vendo isso no Brasil, sim ou não? A gente está vendo isso agora, aqui, agora. Nós estamos vivendo numa cultura que foi dominada por meio do quê? Do sistema educacional. Tentaram, por meio de armas, não deu. Tentaram de outras vias, não deu. O sistema educacional deu certo. Ou seja, todos vão entender em algum momento que a forma como tu cria o filho e tu educa o teu filho é como tu vai moldar o mundo lá na frente. Tá entendendo? Eu não sei se tu tá entendendo, mas tu percebe o poder que tem nisso aqui? A forma como tu cria o teu filho agora é como o mundo será daqui a poucos anos. Tu tá entendendo isso? Tu entende o poder que tu tem nas mãos? Tanto para bem quanto para o mal. Tanto para influenciar como ser influenciado. Tanto para gerar a imagem de Deus como para prejudicar a imagem de Deus. Então o que a gente vê? Vai de volta comigo agora, Antigo Testamento, livro de Provérbios. Nós vamos ler 3 textos, ok? Acha em Provérbios 1, verso 7. Cara, e não fecha a Bíblia, deixa ela aberta. Provérbios 1, verso 7. Achou aí? O temor do Senhor é o princípio do saber. A NVI diz conhecimento, é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Qual é o princípio do saber, então, do conhecimento? Temor do Senhor. Tem como ter filho sábio se ele não for temente a Deus? Vou repetir. Tem como ter filho sábio se não for temente a Deus? É impossível. É impossível. Biblicamente falando, é impossível que o teu filho cresça sem temer a Deus e seja sábio. Ou seja,
via de regra, a criança é tola. Biblicamente, tem exceções. João Batista já nasceu cheio do Espírito Santo. Tem exceções. Via de regra, a criança é tola. Tu, papai e mamãe, tu não pode esperar do teu filho uma atitude sábia se tu não ensinar a ele. O problema é qual? O sistema educacional hoje no Brasil, ele é o quê? Ateísta. Ele é ateu. Ele está totalmente desassociado de Deus. Você já percebeu isso? Nós estamos num estado laico, correto? Nós vivemos num estado laico. Em tese, estado laico. Estado laico não é estado ateu. Laico quer dizer que tu tem liberdade para falar da tua fé. Onde tu estiver, tu é cristão, tu professa a tua fé onde tu estiver, tu fala de Jesus, tu fala com a maior liberdade. Mas a gente está perdendo isso por quê? Porque o nosso sistema educacional, ele é ateu. Nós vivemos num país que ensina, o ensino público hoje, ele é ateu. Ele ensina a criança de que tem como aprender matemática sem estar relacionado com Deus. De que tem como aprender língua portuguesa sem nunca ouvir falar de Deus. O nosso sistema educacional é esse. No entanto, o que a gente está vendo aqui na Bíblia é que Deus quer uma descendência piedosa. Para ser piedoso tem que ter temor a Deus, correto? Para ter temor a Deus, tem que saber de Deus, conhecer Deus, aprender de Deus. Como que vai aprender se não estiver aprendendo na escola? Como que vai aprender se os pais deixam a criança uma manhã inteira, um turno inteiro, e às vezes o contraturno? E a criança está sendo metralhada de ensino ateu. Ela está sendo metralhada, bombardeada de ensino ateu. Então, ela vai continuar na tolice, tu entende? Sim ou não? Sim. Gente, olha só. Provérbios ainda. Acha aí Provérbios, capítulo 22. Provérbios 22. Verso 15. Provérbios 22, versículo 15. E presta atenção no texto. Presta bastante atenção. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. A tolice está ligada ao coração da criança. O pai e a mãe é que precisam tirar a criança da tolice e ensinar ela a trilhar o caminho da sabedoria, a trilhar o caminho do temor ao Senhor. Senão, o teu filho continuará sendo tolo para o resto da vida. E é o que nós estamos vendo hoje. A nossa nação está repleta, está encharcada de tolos. A nossa nação está encharcada de gente tola, que acha que é sábia, que acha que sabe, tem formação, eu tenho formação superior, eu fiz um pós, eu fiz isso e aquilo. É tolo. É tolo, porque não aprendeu a temer a Deus. Ou seja, a criança ela vai aprender com a pessoa que está discipulando ela. Entendeu? A criança vai aprender com quem estiver discipulando ela, caminhando ao lado. Por isso que é essencial pais e mães que vivem, tiram tempo para os filhos. Você precisa ter tempo com os teus filhos. Você precisa ter tempo para discipular os filhos. Cara, é idiotice, é tolice, é insanidade tu achar que teu filho vai ter atitude sábia por ele. Quer ver um exemplo? Nós estávamos um tempo atrás, faz mais de um ano já, num evento, numa igreja aí da região. Nós tínhamos levado livros para vender. E no evento estava cheio, a igreja lotada, o pavilhão cheio. E lá na frente o pastor palestrando, ensinando, dando o curso que ele foi dar. E lá no fundo, um pai com a bebê no colo. O bebê, assim, já tinha passado aquela fase que aprendeu a caminhar, sabe? Caminho bobinho, assim. Já caminhava, conseguia dar uma corrida. Mas era bem pequeno. E o pai com a criança no colo. E a criança querendo descer do colo o tempo todo. Ele largava. O que a criança fazia? Ela ia lá para frente. E o pai ficava assim. E a criança lá na frente.
atrapalhando quem está ouvindo, atrapalhando quem está falando, atrapalhando tudo. Daí lá ia o pai, depois de 1 minuto, 2, buscava o filho, a criança e voltava lá para trás. De novo, a criança se revestia e tal, o pai largava. A criança ia, cada vez que ela ia, o pai fazia assim. E a criança ia olhando para trás. Porque é normal do filho e da filha testar os pais, ok? O teu filho, tua filha, eles são pecadores. Eles vão fazer as coisas para te testar, para ver até onde é o limite. É normal isso acontecer, é comum. Eles vão te testar. E essa criança ia, cada passo que ela dava, ela olhava para trás. O pai só fazia assim. Isso se repetiu, cara, umas 8 vezes, eu acredito. Por quê? Porque aquele pai, naquele momento, ao fazer assim, ele esperava uma atitude sábia, de obediência da criança. Mas não é próprio da criança obedecer. Ela tem que ser ensinada a obedecer. É tolice tua achar que teu filho não será tolo. Entendeu? Sim ou não? Sim. Nós estamos vivendo tempos assim. Ou seja, tu não pode achar que teu filho vai aprender sozinho, que vai aprender na escola, que vai aprender com os coleguinhas. Nós temos o dever de ensinar os nossos filhos. Nós temos o dever de discipular os nossos filhos. Não é à toa que 2 Timóteo, o texto que a gente leu aí, capítulo 3, só que lá no início do capítulo, versículo 2, Paulo diz a Timóteo que no tempo do fim os filhos seriam desobedientes aos pais. Ou seja, essa desobediência aumentaria, se multiplicaria. Nós estamos vivendo esse tempo. Ok? Boa introdução, né? Deixar o pessoal... Coisa boa, iniciar assim. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? O objetivo da educação, então, é qual? Os nossos filhos são educados para quê? Para se tornar médico? Para se tornar um professor? Para se tornar um engenheiro? E poder fazer Uber? Eu não devia ter falado isso também. Os nossos filhos são educados para quê? Oi? De novo? Para temer o Senhor. Ou sabedoria, para serem sábios. Tu entendeu? O pai e a mãe, intencionalmente, tem que, quando Deus dá o filho, já tem que iniciar, desde bebê, até a fase que não for mais dependente dos pais, intencionalmente criar o filho para ser temente a Deus. Para ter, então, sabedoria. Porque a sabedoria é temor do Senhor. Ok? Entendido? Com base nisso, então, nós temos que ver 3 realidades sobre a educação dos nossos filhos. 3 realidades sobre a educação de filhos cristãos. Cara, isso aqui são coisas que tu tem que ter em mente o tempo todo. Anota, porque tu vai ter que rememorar isso aqui. Daqui a um tempo tu vai ter que pegar isso aqui e revisar se tu está fazendo isso, se tu está mantendo isso aqui, ok? Em primeiro lugar, os pais são semeadores. Os pais são semeadores. Para haver uma boa semente, para haver fruto, para haver uma descendência piedosa, que é o texto que nós lemos no início, os pais precisam semear essa boa semente. É os pais que têm que fazer isso. O pai e a mãe que precisam fazer isso. Não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do vizinho, não é responsabilidade da professora, não é responsabilidade da avó, não é responsabilidade de ninguém, é dos pais. É o pai e a mãe que precisam saber disso, semear isso, fazer isso. Deus vai cobrar de quem? Dos pais. Deus vai cobrar dos pais. Muitos crentes hoje são crentes porque tiveram no seu coração a semente do evangelho semeada pelos pais. Eu sou prova viva disso. Falei semana passada aqui, no Dia das Mães, eu falei, eu sou crente hoje porque a minha infância inteira, meus pais semearam essa semente em mim. Eu sou o fruto de pai e mãe cristãos que me evangelizaram, me discipularam. Cara, eu acho a coisa mais linda tu poder dizer assim, meu testemunho foi assim,
eu me converti no dia tal, na madrugada tal, na situação tal. Cara, eu acho lindo. Eu não foi assim. Eu não foi. Por quê? Porque eu cresci ouvindo o Evangelho. Eu nasci num lar cristão. Eu cresci vendo um pai e uma mãe cristãos. Eu cresci conduzido à igreja. Eu falei aqui um tempo atrás, eu perguntei para os meus pais uma vez, tá, e se eu não quiser ir na igreja? Eles olharam para mim assim, não, tu vai sem querer? Simples. Tu vai sem querer? É assim. Muitos hoje são crentes porque tiveram pais e mães crentes. Lembra do que eu falei na série sobre o Pai Nosso? Ou foi na série do Pai Nosso? Ou no Credo, quando fala de Deus. Agora não lembro. Ou nos 10 mandamentos, qualquer um dos três dá, né? Ou nos 10 mandamentos na honra aos pais. Não lembro. Calvino fala, lembram? Deus é o quê? Deus Pai. Deus Pai. E Deus concedeu aos filhos que o primeiro relacionamento deles seja com alguém que é chamado da mesma forma. Pai. Deus é tão gracioso e Ele quer que a gente honre Ele, tema a Ele, que a primeira autoridade que Ele coloca na vida dos filhos tem o mesmo nome, Pai. Tu, meu irmão, tu, minha irmã, tem um dever de apontar para Deus dentro de casa. A tua vida não é uma vida aleatória, ela não é independente, ela não é autônoma. Tu tem um dever, e o teu dever é ensinar as crianças sobre Deus. Não só falando, vivendo. Os filhos precisam ver nos pais. Você aponta para Deus, tu dá testemunho de Deus. A questão é se tu dá um bom ou um mau testemunho. A questão é se tu dá um bom ou um mau testemunho, porque testemunho tu dá. Ok? Então, Efésios 6,4 manda os pais ensinar os filhos, criar os filhos na disciplina e administração do Senhor. Os pais são ensinados ou ordenados a criar os filhos ensinando a palavra de Deus. Josué capítulo 1, Deus fala para Josué não parar de meditar naquele livro, ensinar aquele livro. Esse livro deveria ser ensinado em casa o tempo todo. Deuteronômio capítulo 6, olha aí comigo. Deuteronômio 6 é o texto mais usado para isso. Deuteronômio 6, versículos 5, 6 e 7. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Tu para de falar desse livro em algum momento? Não, é o tempo todo. Tudo na tua casa tem que ser originado pela palavra e conduzido para a palavra. Tudo precisa ser assim. Você precisa inculcar. Inculcar é isso, é tu gravar. É tu gravar na criança. É tu ensinar ela a ponto de que ela nunca mais esqueça. Inculcar é isso, é internalizar, é tu repetir, de forma que a criança nunca mais esqueça. Amém? Essa é a nossa função. Pais que desejam o sucesso dos filhos, presta atenção, quem é que deseja? Quem deseja o sucesso dos filhos? Acho que todo pai, toda mãe, né? Se tu deseja o sucesso dos filhos, tu tem que saber que o mais importante para eles é se eles vão ter fé, se vão ser filhos que temem a Deus. Quer ver um exemplo? Alguns exemplos. Por que a criança vai para a escola aprender matemática? Porque ela tem que saber que 2 mais 2 é 4. Porque ela tem que saber que 3 vezes 3 dá 9. Só isso. Não! A criança vai para a escola para aprender matemática porque ela tem que saber que nosso Deus é o Deus das coisas certas, exatas. Ele é um Deus de exatidão, com ele é certo e errado. As coisas que a criança aprende têm que ser linkadas, relacionadas com Deus. Os nossos filhos vão para a escola aprender história por quê?
Ah, porque ele tem que saber que quem é que conduz a narrativa? Não! Ele tem que saber que alguém, o Criador, que criou as coisas, também conduz as coisas. Os fatos ocorrem de acordo com a vontade de Deus. Eu e o meu filho precisam aprender isso. Os nossos filhos precisam aprender português. Por quê? Porque eles precisam saber falar bem para comunicar o Evangelho. Eles precisam saber escrever bem para poder se comunicar. Nossos filhos não vão lá só para aprender a língua portuguesa por si só. Tu entende por que o ensino tem que estar relacionado com Deus, necessariamente? Tem que ser assim. E esse é o problema da educação. Ela é ateísta. Ela é uma educação que não ensina Deus. Deus está desassociado. Deus foi deixado do lado de fora da sala de aula. John Piper diz assim: o pai deve tomar a iniciativa de certificar-se de que planos, processos e pessoas estão posicionados para construir uma visão de Deus, da verdade e santidade na vida de seus filhos. Cara, tu tem que ter isso em mente. Como é que tu leva um filho para a escola para passar lá 5, 6 horas se tu não conhece quem está dando aula? Tu não sabe quem é. Tu não sabe quem é, muito menos tu sabe o que está sendo falado lá dentro. E tu entrega o teu filho assim. E tu entrega. Vai. Voribal, como ele fala, como é que tu entrega os teus filhos a César e não quer que eles voltem romanos? Como que tu entrega o bem mais precioso que Deus te concedeu para alguém que tu não conhece ensinar o que tu não sabe? Como? E tu entrega. Para o pai e a mãe, tu tem que comprovar isso, aquilo, tu tem que dar CPF, é antecedente, é tudo. Cara, mas e o professor? Eu quero saber quem está ensinando meu filho. Eu quero saber quem é essa pessoa. Eu vou levar minha filha para ficar lá 4, 5 horas dentro de uma sala de aula. Com quem? Quem é essa pessoa? Qual o preparo que ela tem? Ela tem antecedentes? Ela já esteve envolvida com algum tipo de situação ilícita? Tu percebe que é tolice tu fazer isso, entregar sem tu ter o menor cuidado? Ah, mas é que é uma escola cristã. Cara, eu falei que já há vários exemplos de escola cristã que é desastroso. Só aqui, só em Novo Hamburgo, eu posso dar assim, ó, uma lista para vocês de escola cristã que é desastroso. Tu tá entendendo ou não? Sim ou não? Então, nós temos que ter esse cuidado, por quê? Porque os pais é que são os semeadores. Em segundo lugar, a segunda realidade que tu tem que ter em mente sobre a educação de filhos cristãos é que Deus é o habitat. Deus é o habitat. Deus é o ambiente em que nós vivemos. E Deus precisa ser o ambiente dos teus filhos, dos nossos filhos. Então não existe... E cara, isso aqui ocorre até em casa de crente, casa de cristãos. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Vocês nunca ouviram isso? Cara, eu já ouvi direto. Não, mas Deus não tem nada a ver com isso. Como assim não? Deus tem a ver até com a cor da cueca que tu usa. Deus tem a ver com tudo. Deus é Deus até no banheiro da tua casa. Deus é Deus até na hora que tu está escovando teus dentes. Deus tem a ver com tudo. Não existe, Deus não tem nada a ver com isso. Não existe. Nós não desassociamos Deus em momento algum, em situação alguma, em área nenhuma da nossa vida. Deus tem tudo a ver. Ele é o habitat dos nossos filhos. Ele é o nosso habitat. E aqui tu tem que entender que nada vai ser ensinado à criança, nada será ensinado sem um pressuposto religioso. Sempre, tudo que teu filho aprender tem um pressuposto religioso, até a educação ateísta. E o pressuposto é esse: Deus não existe.
é uma afirmação religiosa. Deus não existe. Deus não tem a ver com isso. Tá vendo que está sendo feito teologia ali? Não, Deus não tem a ver com isso aqui. Todo o ensino dos filhos, em última instância, ele é teológico. Todo o ensino que a criança recebe, ele tem um pressuposto religioso. Todo, sem exceção. Paulo fala isso, lembra? Em Atos capítulo 17, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, Paulo está falando com os atenienses, e ele está falando sobre Deus, o Deus desconhecido, e ele fala, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E Paulo usa essa expressão, nele, nós estamos nele. Lembra do Salmo 139? Deus, tu me sondas e me conheces. Se eu vou para o mais alto monte, lá tu está. Se eu desço ao mais profundo vale, lá tu está também. Onde a gente vai, Deus está. Por quê? Porque nós estamos nele. Agora, já parou para pensar por que tem tanta angústia no mundo, tanto sofrimento, tanta desarmonia? Porque o habitante está em desarmonia com o habitat. Se nós vivemos em Deus, nós estamos nele, e nós estamos em conflito com ele, não tem como dar certo. E o mundo em pecado é isso. O pecador que não se arrepende e não se entrega a Jesus, ele está em desarmonia com o próprio habitat onde ele vive. Ou seja, quer dizer que o teu queridinho professor e a queridinha professora dos teus filhos, que não é cristão, que não confia em Jesus, que não ama Jesus, ele é uma pessoa que está em desarmonia com o habitat. E ele vai ensinar de acordo. E ele vai ter aqueles pressupostos dele ou dela para ensinar aos nossos filhos. Tu tá entendendo isso aqui? Sim ou não? Vocês estão entendendo a gravidade disso aqui? A seriedade disso aqui? Deus quer uma descendência piedosa. Deus quer que os teus e os meus filhos sejam piedosos. Piedosos. Como que eles vão aprender piedade onde não é ensinado? As minhas filhas, enquanto a gente estava fazendo homeschool, enquanto podia, antes da denúncia, antes de termos que matriculá-las, elas não queriam ir para a escola, partia delas. E eu ainda incentivava, né? Eu disse, pô filha, vamos lá, o papai te matricula. Tu tem que ir para a escola aprender a botar camisinha em banana, ouvir funk. Porque a criança vai para a escola aprender isso hoje. Ela vai aprender a botar uma camisinha numa banana. É isso. O habitat que nós vivemos é Deus. Nós temos que estar em harmonia com Ele. Amém? Então tu precisa cultivar a consciência de Deus nos teus filhos. Tudo que tu fizer, aponta para Deus. Tudo que tu ensinar, aponta para Deus. Fala sobre Deus. Fala sobre a onipresença de Deus. Deus está aqui hoje, meu filho. Nós estamos diante do Senhor. Não só nós estamos diante do Senhor, como Deus está diante de nós. Ele está aqui na nossa frente. A gente não usa muito, mas a turma mais reformada, o pessoal usa uma expressão coram Deu, que quer dizer cara a cara com Deus. Nós estamos na cara de Deus. Tu acha que não, tu esquece. Isso é um ateísmo prático nosso. Mas quando tu está indo para o trabalho, Deus está sim contigo. Quando tu está na faculdade, Deus está sim contigo. Quando tu está ensinando os teus filhos, Deus está sim contigo, vendo o que tu está ensinando ou não. Nós estamos diante de Deus o tempo todo. E mais, Deus está diante de nós. A gente não escapa de Deus. Nós não escapamos de Deus. Parafraseando aqui um teólogo, é Cornelius Van Til o nome dele. Parafraseando o que ele falou, basicamente ele disse assim, que nós precisamos ver a impossibilidade de pensar na educação, a educação cristã, como sendo 90%, 60%, 30% ou 10% como outra educação. Sabe? Ele vai numa escola cristã, lá, nem todo professor é cristão, mas 70% dos professores são cristãos. Do que meu filho aprende lá, só 10% não é o que condiz com a Bíblia, o resto é. Você está entendendo? Nós não temos
que pensar na educação como sendo a educação cristã, como sendo 90, 60, 30 ou 10% como outra educação. A única diferença sendo que a educação cristã acrescenta certos elementos ou enfatiza certos elementos que a educação secular negligencia. Educação cristã não é tu pegar a educação secular, a educação do mundo, e jogar uma pitadinha de Bíblia, sabe? Uma pitada de cristianismo. Não é isso. Educação cristã é diferente disso. Vai além disso. Os pressupostos são outros. A motivação é outra. Nós ensinamos os nossos filhos com outra motivação, para outra finalidade. Teu filho pode vir a ser um médico? Pode, amém, que seja. Mas a finalidade é que seja um médico que teme a Deus. Teu filho quer estudar para ser advogado? Que bom, nós precisamos. Talvez. O Leão não está aqui, eu posso falar. Nós precisamos de bons advogados que temam a Deus. Nós precisamos de bons profissionais, sim, óbvio, que temam a Deus. Independente do que teu filho e tua filha escolher como carreira, se ela quiser ser uma dona do lar, se quiser ser do lar, amém, que seja uma dona do lar que teme a Deus. Amém? Em terceiro lugar, deixa eu só voltar ao segundo ponto ali um pouquinho, só para encerrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a educação secular e a educação cristã, nós vivemos num período em que as barreiras que dividiam, que separavam, elas foram derrubadas. A gente está vivendo num período que educação secular e educação cristã é basicamente a mesma coisa. Tu vai numa escola cristã, mas ela tem que estar de acordo com o MEC. Tu vai numa escola cristã, mas ela ensina de acordo com fulano de tal. Entende? Nós precisamos levantar de novo essa barreira aqui. Tem coisas que a gente não vai... derrube os muros, construa pontes. Não. A gente quer levantar muros sim, nós vamos dividir. É separação. Tem coisa que a gente quer manter separado. Tem coisa que a gente quer manter longe mesmo. E a educação dos filhos tem que ser assim. Tem que ser separado. O que é cristão? O que é secular? O que é cristão e o que não é? Entendeu? Terceiro lugar. O contexto é comunitário. E aqui é a relação com a igreja agora. Eu falei, uma série Família e Igreja. Qual a relação da educação dos nossos filhos com o comunitário? Toda. Tem tudo a ver. E aqui a gente tem que perder um pouquinho essa... mas eu vi erros lá na igreja. Sim, certo. É certo que tu viu. Em qualquer igreja que tu for vai ter problema. Em qualquer igreja que tu for vai ter erros, problemas. Vai ter alguma coisa vai ter. É certo que vai ter. E por causa disso, hoje, a gente não confia mais uns nos outros. Já reparou? A gente perdeu a confiança. É ou não é? Cara, eu dei um exemplo aqui há poucos dias atrás. Vai no McDonald's, tu pede 3, 4 vezes. Eles te dão um lanche errado 3, 4 vezes e tu continua voltando lá e pedindo. Na igreja, não. Errou uma vez contigo, tu sai. Não, eu não quero mais. Eu fui na igreja e aconteceu tal coisa, para mim não serve. Não confio naquela gente. Por que só na igreja tem esse padrão elevadíssimo? Por que só na igreja as coisas são desse jeito? Aí acaba que nós perdemos a confiança uns nos outros. Acaba que nós perdemos essa relação de confiança. E aqui entra a questão, por que eu estou dizendo isso? Porque, sabe, vai ter aquela discussãozinha, tu quer fazer homeschool, tu quer educação domiciliar, tu quer ensinar em casa? Não, eu quero botar na escola. Então que lá tu não fala que tá fazendo homeschool. É ou não é assim, gente? Vamos falar baixinho? É ou não é assim? Eu vou fazer homeschool, mas não evita falar. Gente, eu vou dizer para vocês, nós fomos denunciados. E eu vou dizer mais, a gente não tem provas, mas muito provavelmente, quase certo, quem nos denunciou é alguém que era da igreja. Alguém que convivia com a gente. Por que isso?
De onde vem isso? Qual a motivação? Então, a questão não é se tu vai ensinar os teus filhos numa escola ou tu vai fazer homeschool com os filhos. Faz o que tu quiser. Nós aqui na Soma, nós não militamos pelo homeschool, ok? Nós apoiamos, mas nós não militamos por ele. Tu não vai ver aqui na igreja nós dizendo, tu tem que fazer homeschool. Não é isso. Agora, eu também vou dizer para ti, não leva teu filho para uma escola pública de ensino secular, não leva. Eu vou dizer. A questão é, tu faz o que tu quer, o tipo de educação, o método de educação, se é escola ou homeschool, é contigo, é com vocês. Agora, tu tem que saber que, independente de como tu fizer, a educação precisa apontar para Deus. E Deus aponta para a comunidade. Uns aos outros, na Bíblia, é o tempo todo. Entendeu? Sim ou não? Nós estamos moldando ou criando uma cultura em que nós queremos um lugar que os nossos filhos tenham confiança, em que os nossos filhos tenham uma barreira, eu falei antes da barreira, em que o ensino que ele recebe é diferente do que está lá fora. Entendeu? Por quê? Porque a gente quer manter eles isolados? Não. Pelo contrário. Por que nós ensinamos nossos filhos a educação cristã? Ensino consistente, de acordo com a nossa fé. Para manter eles isolados? Não. Pelo contrário. É porque a gente quer enviar eles para o mundo. Porque a gente quer enviar eles para fazer missão. Eles vão ir numa missão de resgate, eles vão trazer outros. É por isso. Nós não estamos criando uma cultura de isolamento. Nós não estamos criando uma cultura em que a gente vive refugiado. É nós aqui, uma comunidadezinha, um grupinho refugiado, e a gente está enquanto Jesus não volta. Quando ele voltar, daí tudo bem. Não é isso. Nós não estamos fazendo isso aqui. A gente precisa entender que nós estamos expostos ao mundo. E em algum momento os nossos filhos também estarão. Eles também vão estar expostos ao mundo. Agora, ao invés de se proteger da cultura, os nossos filhos precisam estar preparados para conquistar a cultura. É diferente. Tu tá entendendo? Ao invés de os nossos filhos serem protegidos da cultura somente, eles precisam ser preparados, equipados para ir e conquistar a cultura. Falei no início, toda religião quer dominar a cultura. Nós não somos diferentes. Nós queremos uma cultura cristã. E é para isso que nós vamos preparar os nossos filhos. Entendido? A igreja é o centro dessa comunidade. Todos nós precisamos de Deus na educação dos filhos. E Deus aponta para a igreja. Logo, nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que envolver a igreja na educação dos nossos filhos. E aqui entra uma questão, tu não é capaz de educar os teus filhos sozinho. Nenhum de nós é. Todos nós precisamos de Deus. Aquilo que nós lemos lá no início, Deus quer uma descendência piedosa. Nós não conseguimos produzir isso. A gente não consegue fazer isso. A gente precisa de Deus. Amém? Amém? Nós precisamos do Senhor. Sozinhos a gente não consegue. Nós precisamos então de Deus e da igreja para a completa educação. E eu quero encerrar falando para ti 3 cuidados que tu precisa ter. 3 cuidados que todo pai e toda mãe precisam ter. Em primeiro lugar, os filhos são criados para Deus. Os filhos são criados para Deus, mas preparados para o mundo. Cara, grava isso aqui, anota isso aqui, faz foto depois, não sei, dá um jeito. Mas isso aqui tu tem que levar para ti. Os filhos são criados para Deus, então chega dessa história de tu ouve aí, ou talvez tu até já falou, os filhos são criados para o mundo. Não. Eu quero que meu filho alce voos, porque eu estou criando ele para o mundo. Não. Não. Filhos são criados para Deus. Agora, eles têm que ser preparados para o mundo. Meu filho, a realidade lá fora é outra. Lá é diferente. Tu tem que preparar os filhos para o mundo.
Tu tem que preparar eles para o que vai vir, para o que eles vão enfrentar, para o que eles vão se deparar. Você é o responsável pela cosmovisão que teu filho terá, pela instrução que ele vai receber. Já parou para pensar, isso que eu falei da escola, tu leva e entrega o filho. Tu já parou para se perguntar que tipo de instrução teus filhos estão recebendo? Cara, e tem pais que fazem pior. Leva o filho para a escola, passa horas lá, depois quando chega em casa, ganha uma tela. Um telefone, um tablet, um videogame, alguma coisa para passar o resto do dia. Tu quer matar a criança desse jeito. Tu odeia ela. A questão aqui é, mera educação cristã não basta. Seja na escola, seja no homeschool, mera educação cristã não basta. Entendeu? Não basta. Em segundo lugar, nós não somos monásticos enclausurados. Nós não vamos criar um monastério agora e viver isolados do mundo. Nós não vamos comprar uma chácara, um sítio grande, sabe? Com milhares de hectares e ir morar tudo junto. Cada um fazer sua fazendinha ali e morar junto. Não. Ficar isolado do mundo, né? Não. Até porque não ia dar certo. Não ia ter como. Ia ser um brigueiro só. Eu ia ter mais trabalho ainda de aconselhamento. Não ia ter como. Nós não somos monásticos enclausurados. A gente não está se fechando do mundo. Pelo contrário, nós precisamos preparar os nossos mundos para um mundo que é hostil a eles. Um mundo que é hostil à fé cristã. Está entendendo? Nós temos que preparar os filhos para isso. Nós não somos contrários à escola. Eu falei, eu não sou contrário à escola. Eu sou contrário ao ensino ateísta. Isso sim. Isso eu sou contrário. Ah, meu filho vai para uma escola pública, ela é boa, ela não é ruim. Cara, o ensino é ateísta. Teu filho vai ir aprender a ser um romano. Ele está indo para César para aprender a ser romano. O Tiago, a Gabi, Francisco, Paloma, todos nós, quando forem enviar os nossos filhos, a gente precisa ter em mente que nós estamos enviando os nossos filhos para aprender algo. E a gente tem que saber qual é a instrução que estão recebendo. Por quê? Porque nós estamos moldando eles. E a gente precisa moldar eles de acordo com Deus. Uma descendência piedosa. Amém? E aqui entra um detalhe. Se a gente se isolar do mundo, como que nós vamos alcançar um mundo com o qual a gente não tem contato? Como que a gente vai alcançar uma cultura que a gente não tem contato nenhum? Entendeu? Em terceiro lugar, grava isso aqui. Uns aos outros é para tudo. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja e de uns aos outros. Nós precisamos. Eu não estou dizendo que nós podemos, não é uma opção. Nós precisamos. A edificação que a Bíblia fala é para tudo. Olha só, Romanos, a Bíblia em vários textos do Novo Testamento vai mencionar a edificação, né? Que nós devemos buscar a edificação, os dons são para edificação, nós temos que, enfim. Olha Romanos 15, verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Cada um de nós agrade o próximo. Tu tem que fazer tudo. Paulo fala em Efésios que da nossa boca saem palavras que são boas para a edificação. Aqui a edificação não é algo só espiritual, místico, sabe? Algo conceitual. Não, cara, é tangível. A educação dos nossos filhos, ela depende desse uns aos outros. Eu vou fazer as coisas para a edificação da igreja. Por quê? Porque eu quero que a Aurora seja bem educada. Eu quero que o Thomas, os meninos, sejam bem educados. A edificação da igreja inclui a educação dos filhos. Tu entendeu? Então, quando tu ler textos do Novo Testamento que falam que são para edificação, não é só de uma área da igreja, ok? Não é só de um pedacinho, uma situaçãozinha. Não, é tudo. E o tudo é tudo.
inclusive a educação dos filhos. Em quarto lugar e último, os filhos precisam pensar os pensamentos de Deus. Tu precisa ensinar os teus filhos a pensar os pensamentos de Deus. A criança é tola. Lembra? Os filhos são tolos. A tolice está ligada ao coração da criança. Portanto, os pais têm que ensinar os filhos a pensar os pensamentos de Deus. Cabe a nós ensinarmos os nossos filhos. Eles precisam ver Deus em tudo o que nós fizermos. Papai, por que tu tá mexendo aí no pneu do carro? Tu tem que ensinar sobre Deus para ele nisso. Mamãe, por que tu tá chorando enquanto corta a cebola? Nem que tu diga, porque Deus quis assim. Porque criança faz cada pergunta também, que tu não sabe às vezes a resposta. Papai, por que tal coisa? Não sei, meu filho, não sei. Lá em casa a gente faz isso, a estratégia, tá? Fica uma dica. Quando tu não souber a resposta, lá em casa a gente faz isso. Mamãe, por que tal coisa? Papai, por que tal coisa? Porque Deus quis assim. Nem tudo tu vai saber, mas tu tem que apontar para Deus. Tudo que tu fizer, tu tem que apontar para Deus. Então, meu filho vai estudar matemática, para quê? Administração, para quê? Ciências, para quê? Entendeu? Fica de pé. Se tu entendeu isso aqui realmente, eu estou perguntando direto para vocês, entendeu? 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 Se tu entendeu isso aqui, cara, isso aqui é poderoso demais. Isso aqui muda a forma como tu vê a educação dos filhos. Isso aqui muda a forma como tu vai educar os filhos. Te torna mais crítico para onde tu vai enviar os teus filhos. Quem vai ensinar os teus filhos? Amém? Filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus na nossa vida. E por ser isso, nós não podemos dar qualquer coisa a eles. Mateus 6, Jesus fala que Deus é um pai, e é um pai que dá coisas boas aos seus filhos. Como que nós vamos fazer diferente? Amém? Vamos orar? Pai, nós precisamos tanto de Ti. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Tu queres de nós algo que nós não podemos produzir. O que Tu queres de nós, Senhor, sozinhos a gente não consegue produzir. Nós não geramos isso. Nós não geramos uma descendência piedosa. É necessário que Tu venha até nós. É necessário que Tu envie o Teu Espírito Santo, Senhor, e nos capacite. É necessário que Tu venha, e além de nos capacitar, Tu abra o coração e o entendimento dos nossos filhos, para que eles saiam, Senhor, da tolice e aprendam o caminho da sabedoria e se tornem pessoas que temem a Deus, se tornem pessoas que amem Jesus. Senhor, se há algo de mais importante nessa vida, se há algum legado que nós devemos deixar, que seja filhos crentes. Que seja filhos que Te amam. Que seja filhos, Senhor, que servem a Ti. Que seja filhos que nunca afastarão seus pés do Teu caminho. Que seja filhos que nunca abandonarão o Senhor. Dá-nos isso, Senhor. Independente da carreira que seguirão, se serão médicos, advogados, administradores, operários, não sei. Tu é quem sabe, mas independente do que for, que sejam pessoas que têm fé, uma fé robusta no Senhor, uma fé que confia no Senhor, uma fé que os entrega ao Senhor, uma fé que faz que eles sirvam ao Senhor, uma fé que gere amor pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada pai, cada mãe que está aqui. Abençoa, Senhor, cada família aqui essa manhã. Que haja nos seus lares, que haja nas suas casas temor ao Senhor. Que haja, Senhor, uma liberdade do Senhor para a educação e o ensino dos filhos. Que haja, Senhor, nas casas de cada um que está aqui, preparo, capacitação da Tua parte para o ensino dos filhos. Que haja, Senhor,
sabedoria por parte dos nossos filhos, para ouvirem o ensino do pai e da mãe, aprenderem a temer a Ti. Abre, Senhor, nós não conseguimos chegar ao coração dos nossos filhos, somente Tu pode. Faz isso, Senhor. Abre o coraçãozinho das nossas crianças e habita ali dentro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá-nos filhos voltados a Ti, filhos que Te sirvam, servindo a igreja, servindo ao Teu corpo, que as nossas famílias sirvam essa família da fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus.